acho que uma das grandes vantagens nossas é que a gente não tem um modelo muito rígido. Eu acho que a gente vai aprendendo e vai mudando ao longo do tempo, do processo. E acho que por isso que a gente ainda está aqui hoje. Eu acho que isso é uma vantagem nossa, assim, que a gente foi aprendendo um pouco com o processo. Mas quando um projeto entra, acho que é óbvio que a gente leva em consideração um dos pontos importantes é o desejo individual de cada sócio de participar daquele projeto, de ter afinidade com aquela escala, com aquela tipologia. Mas a gente também é muito solidário um com os outros. Então, se um sócio já está com vários projetos, a gente tende a tentar equalizar, fazer um equilíbrio, né? E o processo de trabalho ele é muito aberto. Então, nosso escritório, né, não tem divisões, enfim. Então, às vezes, um está coordenando um trabalho, está lá pensando, o outro passa, a gente chama de contribuição difusa, assim, né, você passa e fala, pô, você está fazendo assim, está tudo errado, você tem que mudar, enfim. E isso viu uma referência, indica para o outro, esse material aqui podia ficar legal naquele projeto, indica. Acho que uma coisa interessante é que a gente aprendeu muito rápido a ter uma autocrítica grande em relação a nós mesmos, porque a gente tem que defender uma proposta, né, para todos os outros. Então, a gente tem sempre muitas críticas críticas construtivas, vamos dizer assim. E acho que isso faz com que o projeto, se ele passar pelo crivo de tantas críticas, ele tem uma consistência, né? Ele já nasce com uma consistência. Bom, acho que fazer projetos públicos é uma coisa que está na origem do escritório, né? O próprio nome 23 Sul vem da latitude de São Paulo, que vem de um desejo nosso de ser uma atuação que está se relacionando com o território, que quer projetar o território, que quer pensar na questão da infraestrutura, em como a arquitetura pode impactar na cidade de uma forma direta. E, nesse sentido, trabalhar com esses projetos de infraestrutura é algo que sempre fez parte do nosso interesse, fez parte também da nossa formação, para a gente ter estudado na universidade pública. Todos nós aqui, a gente sempre trouxe esse desejo, esse interesse de atuar na esfera pública. E, enfim, são oportunidades que a gente tem de tentar organizar certas partes da cidade, né? Então, você pode até ver que os nossos projetos não são projetos que tentam criar, vamos dizer assim, uma marca no lugar, né? A gente tem uma leitura de que cidades brasileiras, de modo geral, tem uma paisagem bastante caótica, desorganizada, muito ruído, e os projetos que a gente faz, de certo modo, eles tentam organizar um pouco essa paisagem, né? Então, a gente tenta trazer um respiro, uma arquitetura que seja mais limpa, mais clara, mais tranquila, vamos dizer assim, que não tente aparecer mais do que qualquer outra coisa, vamos dizer. Tem uma foto que a gente gosta muito do terminal de Ribeirão Preto, que é uma foto do terminal vista de longe, você não consegue ver o terminal. De certo modo, eu acho que isso é uma virtude do projeto, né? Dele tentar se misturar ali com a paisagem de uma forma limpa, organizada, clara, dar uma paz para os olhos, vamos dizer assim. Existe algo interessante no projeto de infraestrutura. No momento que nós começamos a trabalhar com alguns escopos relacionados a planos diretores de mobilidade, ou até mesmo novas linhas de metrô, ou novos corredores de ônibus, que a infraestrutura de transporte no Brasil, ela lida com uma escala e com um volume, né, muito grande, dada a demanda que existe, né? Existe um gargalo aí, uma demanda enorme para o transporte público. Eu acho que o que nós tentamos fazer com os projetos é tentar simbolizar isso através do espaço, mostrando a importância dessa tipologia de espaço público para a cidade, né? Como a mesma importância que você pode ver para um museu, para um centro cultural, para um hospital público, para uma prefeitura, uma sede, um paço municipal, a gente vê para esses edifícios que tem que simbolizar, vamos dizer, uma noção progressista de cidade que a gente vê, e de sociedade também. Então a ideia é tentar transparecer uma
ideia de leveza, de beleza, de generosidade da cidade quando a gente pensa nos espaços públicos de transporte, né? E tentar trazer uma visão humanista para um tipo de espaço que às vezes pode ser lido de certa maneira um pouco técnica demais, né? Dado a necessidade real de atender aos números de passageiros que andam todos os dias, né? Entender qual é o drama da hora pico para uma estação de metrô, um ônibus lotado. A gente tenta trazer algum tipo de humanização desses espaços. Eu acho que dentro de todas as variáveis técnicas que sempre tem um peso muito grande nesses projetos de maior escala, da nossa experiência, do que a gente conhece de algumas outras experiências, os arquitetos que são que realmente estão preocupados com essa dimensão das pessoas que vão usar os espaços. Assim, acho que isso é muito significativo porque, de fato, é um processo de diálogo, às vezes de embates, é uma conquista para tentar trazer essa dimensão e fazer disso algo extremamente relevante no resultado final. Senão a gente acaba sendo atropelado por uma série de demandas de engenharias e de outras condicionantes que acabam transformando todo o processo. Então a gente tem sempre um desafio, e quando, no caso da Estação Morumbi, que é um bom exemplo, aconteceu exatamente isso. A gente fez um esforço muito grande para conseguir manter premissas simples, né, de organização dos fluxos, de qualidade dos espaços, dos percursos, e além de atender a todas as outras demandas técnicas, mas e ao final acho que isso se manteve no resultado. Então para a gente é muito satisfatório ver que o espaço está lá, todo mundo usando, com essa frequência que pode ser pequena no dia, mas que ao longo do ano é parte da vida das pessoas, né? A nossa premissa de trabalho aqui é de tentar criar essas interlocuções entre os trabalhos grandes e pequenos, entre as escalas. Elas acabam o raciocínio de projeto e permeia um pouco essas diversas escalas de uma maneira semelhante. A gente consegue estar trabalhando num projeto de menor escala e uma solução que surgiu ali ser transposta de alguma maneira para esses projetos de grande escala. Isso acontece. E, principalmente o exercício de projeto é muito enriquecedor. A gente trabalhar, às vezes, num tipo de projeto que a gente vai chegar até o detalhe da maçaneta, e outro tipo de projeto que a gente vai ter que conceber uma larga ocupação territorial e parar ali, projetos urbanos, projetos de planejamento. Isso para a gente é muito importante, inclusive como qualificação do nosso corpo técnico, porque a gente se nutre muito dessas diferenças, sabe? Acho que tem uma coisa interessante nessa relação de diferentes tipologias, que normalmente nos projetos públicos a gente trabalha na etapa de projeto, e depois na etapa de obra a gente não consegue ter esse acompanhamento, porque enfim vai ser licitado e outras empresas que vão acompanhar isso. E nas tipologias menores, como casas, por exemplo, a gente acompanha o processo inteiro. E essa relação com a obra, com a construção, ela é importante porque a gente consegue testar algumas soluções e materiais, enfim, que a gente depois consegue transpor isso para o projeto dos equipamentos públicos com alguma certeza de que aquilo funciona. Na casa você tem essa possibilidade de fazer o teste, então você manda fazer um pedaço, você consegue... um exemplo, por exemplo, que a gente utilizou foi na residência da Grande Viana. A gente fez uma telha perfurada em que a gente testou o quanto de perfuração a gente usar, e depois isso foi utilizado em um terminal de ônibus que está sendo construído, essa chapa perfurada. Então, eu acho que essa relação, os projetos de menor escala, eles fazem com que essa proximidade com a construção ajude nos projetos grandes, né? Sim, mas eu acho que é uma via de duas mãos também. Eu acho que os projetos de grande escala também ajudam a gente a ter uma postura peculiar para os projetos de pequena escala também. Então,
Por exemplo, a gente sempre fala que quando a gente faz um projeto de arquitetura pública, que você justamente não tem esse contato com a obra, a gente brinca, né, que a gente não pode contar com o detalhe da NASA para que o projeto dê certo, né? Se a gente fizer algum subterfúgio, alguma coisa na fachada de um edifício que só se colocando aquilo fica bacana, aí chega a construtora no final, não constrói, o projeto fica capenga, isso não pode acontecer, né? Os mestres da arquitetura paulista já faziam muito isso, né? Fazer arquitetura pública, eles colocavam toda a plasticidade na estrutura porque eles sabiam que no concreto ninguém ia mexer, né? Porque a estrutura estando pronta, a arquitetura estava pronta, né? Era uma lição, acho que a gente incorpora bastante e fez com que a gente sempre pensasse na arquitetura a partir desses projetos públicos, né? De o que é fundamental, o que é o mais importante de ser feito aqui, né? Essas questões de organização do fluxo, dos espaços, pensar uma arquitetura muito pensada na espacialidade, né? E a gente traz isso muito para as casas também. O que é essencial? Porque também o cliente privado, por mais que a gente participe da obra, geralmente, principalmente os nossos primeiros clientes no começo do escritório, eram clientes sem dinheiro, né? Então, como não tinha um pouco de dinheiro, era assim, bom, o que é importante? O que a gente vai manter? O que a gente vai priorizar? Então, acabamentos mais simples, industrializados, que são coisas que a gente usava no público, a gente acabou usando no privado também. A arquitetura, ela é independente do material. O material, ele é um ponto de partida, né? Que a gente usa para fazer os projetos. Não é assim, tipo, 23 Sul só projeto em madeira, seu projeto em concreto, seu projeto em metálica, não tem aquela paleta. E alguns arquitetos fazem isso, né? Que tem uma paleta de materiais que não varia, fica naquela paleta e fazem da sua paleta de materiais, ou enfim, do uso do material como uma espécie de assinatura. E, bom, primeiro que nós, por sermos vários, sempre difícil ter assinatura, então a gente, de certo modo, incorporou isso, e quando faz os projetos, a gente tenta buscar, e isso é uma coisa que você fala, material que melhor responde àquela demanda específica, né? Então, o projeto da Fundação Florestal, por exemplo, que era um projeto da sede, aliado às bases também, que eram em lugares super remotos do Parque Florestal, a gente escolheu por estrutura pré-fabricada de madeira, porque existia uma grande dificuldade de levar o material canteiro, e tinha que ser um material que também resistisse à questão da umidade e tal, da chuva, que a madeira, quando protegida, ela, diferente da metálica, por exemplo, ela trabalha muito bem, ela é leve, diferente do concreto, que é muito pesado, então foi o material que mais se adequou àquele contexto, né? Aí também não usamos vidros, por quê? Porque o painel de vidro é pesado, ele quebra, transporte difícil, às vezes feito de barco, o policarbonato se adequa melhor. Então, a escolha do material está muito pensada nos contextos, nas necessidades, nas demandas. Primeiro, existem materiais que são inevitáveis. Obras públicas exigem materiais de baixa manutenção, muita resistência. Então, a gente acaba tendo que se adaptar a algumas soluções para garantir um piso de alto tráfego, para garantir uma cobertura que vai ter resistência ao ambiente agressivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente aprende com uma certa cultura construtiva. Acho que esse caixilho, por exemplo, que o Cooper mencionou, é um caixilho que vem da cultura construtiva das casas de São Paulo, do casareio de São Paulo, né? A utilização, por exemplo, do concreto, a gente acaba tendo uma relação com os nossos parceiros de construção sobre o que eles sabem fazer melhor, né? Quais são as recomendações que eles dão, a gente acaba criando isso, mas existe um fetiche por material? Acho que não existe. Eu vejo muito uma preocupação que não só com o resultado, mas com o processo, né? Então, assim, o fato de buscar materiais mais industrializados e, de certa forma, uma construção mais inteligente, eu acho que sempre foi uma preocupação nossa desde o início, e isso no Brasil não é tão fácil, né? Normalmente se esbarra num custo mais elevado, nem sempre a coisa encaixa, mas a gente sempre tenta buscar soluções que façam sentido não só como resultado final, mas como um processo de construção mais com uma lógica industrializada, com uma montagem, né, de sistemas, do que com técnicas extremamente artesanais que dependam de um esforço de mão de obras muito específico, né? Acho que isso realmente permeia todas as escalas que a gente trabalha, assim. Então, e
no fundo, tem essa liberdade mesmo de escolhas mais adequadas para cada contexto. Assim, acho que a gente talvez ainda possa vir a ter isso, né, que o Pompeu mencionou, de ter alguns materiais que o 23 Sul gosta de usar e viram uma certa assinatura do escritório, mas a gente acho que não está muito preocupado com isso, né? Não. No fundo é Acho isso. que a gente está numa fase que a gente ainda gosta muito de experimentar esses materiais. Então, quando surgiu a possibilidade de a gente usar a madeira na floresta florestal, foi claro, vamos fazer, vamos atrás disso. E depois a gente usou em outros projetos, assim como quando a gente foi fazer coisa de concreto bruto, como a gente usou na estação do Morumbi, também foi a expressão de uma vontade também de fazer essas coisas. A gente também tem esse ímpeto de explorar um pouco esses materiais. A gente ainda está um pouco nesse momento, e eu espero que ele não passe de ficar explorando esses materiais, porque tem um rol de aplicações muito vasto. Acho que é o caso a gente explorar, sabe? É uma pergunta relevante, sim, porque isso pauta um pouco como é que o projeto é desenvolvido. Diria de antemão que a noção de escala exige já, por exemplo, cria-se uma questão de risco de empreendimento, porque o investimento é muito grande, que faz-se pagar um gerenciamento profissional. Então a conversa passa a ser muito mais ligada a números, a índices de performance, se você está atingindo a área suficiente, se você está chegando no custo de obra indicado. Isso também nos exige um nível de profissionalismo diferente, eu não diria melhor ou pior, do que fazer uma casa. Porque para fazer uma casa você lida com uma questão subjetiva muito grande. Acho que só complementando o que o Luiz falou, dentro desses dois eixos, com maior a escala ou menor, ou público ou privado, acho que tem uma questão que quanto maior a escala e quanto mais público for o espaço que a gente pode trabalhar, mais complexo tende a ser o processo de tomada de decisão. Muito mais atores influenciam essas decisões e o arquiteto nesse processo acaba sendo muito mais um mediador, acaba tendo um papel de mediador, né, de enfim, opiniões e decisões que às vezes são até antagônicas, que é diferente quando você está trabalhando num cliente privado de pequena escala, que está sujeito mais à subjetividade do cliente, da família, enfim, daquele espaço. Muitas vezes, no projeto público, a gente vê coisas que acontecem que não é decisão exatamente de ninguém, é uma resultante de forças muito diferentes. Sim. Né? Então, com certeza tem uma diferença muito grande de como trabalhar você levar a mesma ideia para 10 pessoas que têm olhares completamente diferentes, não só de disciplinas técnicas, mas até do ponto de vista do uso do espaço. Né? Eu acho que isso é uma diferença bem grande. E uma coisa que a gente vê muito é que os projetos públicos, eles são muito avessos a risco. Né? Então a gente, quando tem interlocução com os órgãos públicos que estão contratando os projetos, eles têm muito medo de usar um material que nunca foi utilizado, medo de como vai ser a manutenção desse material, de fazer algo que fuja do script. Né? A gente chegou a fazer, por exemplo, alguns projetos para a CDHU no começo do escritório, e eram projetos diferentes que fugiam da tipologia padrão deles, e era assim, uma resistência muito grande a sair das soluções consagradas, também por conta das fiscalizações de diversos graus, do Poder Público, Tribunal de Contas, Ministério Público, né? Todo mundo morrendo de medo de assinar alguma coisa que possa correr algum risco. Né? É uma coisa que pode acontecer também em iniciativa privada, mas aí é o dinheiro do cara que está contando, se ele quer correr esse risco, aí ele corre, e é Ele não isso. responde a ninguém, ele responde só a ele mesmo. Exatamente, o risco é ele que está correndo. E tem uma coisa legal disso que você está falando, é que se você for analisar, num projeto pequeno, privado, quem toma as decisões, quem paga, quem vai assumir o risco junto, é quem vai usar o espaço. Né? E nos projetos públicos, quanto maior, mais ainda, você tem, um lado, toda essa matriz de decisões que estão preocupados com esse tipo de questão, quanto vai custar, como vai ser a manutenção, que risco jurídico, que segurança jurídica você tem, etc. Mas os usuários não são essas pessoas.
são outras pessoas, que muitas vezes, em alguns casos, ficam em segundo plano, dependendo do processo. Então também é nosso papel, além de navegar nesse complexo emaranhado, é trazer de volta o usuário final, que é para quem aquilo está sendo construído. Os bons projetos que têm resultados legais são resultados de bons diálogos e acho que tem uma diferença sensível que assim, esses projetos públicos de maior escala, normalmente os tempos de resposta, o processo de projeto se alonga por muito mais tempo do que na esfera privada. Assim. Não é uma regra, mas a gente viu acontecer bastante. E isso tem influência também no processo, porque às vezes mudam as pessoas, né? Tem pessoas que estão avaliando ou fazendo esse processo de diálogo e depois elas saem dos cargos, entram outras e o projeto continua o mesmo. Então, o caso da Estação Morumbi foi um processo acho que começou o processo aqui com a gente em 2011, a estação ficou pronta no fim de 2018, quer dizer, quanta coisa não aconteceu, né, nesse tempo. Quantas gestões? Então, acho que isso é relevante porque no final acaba influenciando também no resultado. Né? Mas isso que você falou é muito legal, né? É verdade que os bons projetos, eles são sempre, independente da escala, né? O resultado de um bom diálogo entre o cliente e o arquiteto. Eu acho que isso é fundamental para um bom resultado e isso vai acontecer muito dependendo da qualidade do interlocutor que a gente tem, seja um cliente privado ou público.